O som dos corredores vazios na Casa Branca, poucas horas antes do encontro, parece ecoar muito mais do que passos de assessores e seguranças. É como se cada parede silenciosa carregasse o peso de decisões que se estendem muito além de Washington. Estará prestes a ocorrer um encontro que ninguém poderá chamar de ordinário, porque é a convergência de duas histórias poderosas em um momento de inflexão geopolítica. Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, anuncia que receberá na Casa Branca a líder da oposição venezuelana, Maria Corina Machado, uma figura que vinha sendo observada de perto por governos, movimentos civis e analistas de todo o hemisfério americano. A reunião, marcada para uma quinta-feira de janeiro, pode ter todos os elementos de um capítulo decisivo nas relações entre Washington e Caracas, e numa crise venezuelana que há redesenhos políticos inesperados. A notícia confirmou-se oficialmente em comunicados na manhã de segunda-feira, quando a Casa Branca declarou que Trump receberia Machado, vencedora do Prêmio Nobel da Paz de 2025, poucos dias depois de uma série de movimentos dramáticos em torno da liderança venezuelana. A crise política na Venezuela atingiu um novo patamar com a captura do então presidente Nicolás Maduro em uma operação liderada pelos Estados Unidos no início deste mês, e desde então a atenção internacional está fixa para ver quem pode ser o protagonista da transição de poder no país sul-americano. A cobertura da mídia de centro apresentou a reunião como um momento diplomático de alto simbolismo e pragmatismo político. Para veículos centrados, o encontro não é simplesmente um gesto de cortesia, mas uma etapa formal nas discussões sobre o papel de diferentes atores venezuelanos no cenário futuro do país. A narrativa oficial ressaltava que Trump e sua equipe consideram a inclusão de líderes democráticos como parte de um esforço mais amplo para estabilizar a Venezuela, mesmo em meio a negociações complexas com o governo interino em Caracas, que inclui figuras que não fazem parte da oposição tradicional. Segundo essa linha editorial, a Casa Branca confirma o encontro em uma fase em que é necessário escutar vozes distintas dentro do espectro político venezuelano. E Machado representa um setor crítico dessa dinâmica, justamente porque sua trajetória como ativista democrática e sua premiação com o Nobel a torna uma figura com projeção internacional. Essa perspectiva centrista também enfatiza que Trump não está sozinho nessa decisão. Consultores de política externa, membros do Conselho de Segurança Nacional e diplomatas dos Estados Unidos e aliados europeus tinham debatido intensamente sobre como envolver a oposição venezuelana sem provocar rupturas mais profundas na transição política que se desenrola. Assim, a reunião surgirá como uma resposta cautelosa, calculada para mostrar que, apesar de divergências políticas e estratégicas, ainda há espaço para diálogo direto e cooperação tática. A cobertura pontuava que, em um mundo onde alianças se redefinem rapidamente, reconhecer a liderança moral de figuras como Machado poderá reforçar a imagem dos Estados Unidos como promotores de soluções políticas, não apenas militares, em crises prolongadas. Porém, ao olhar para a narrativa da mídia de esquerda, o cenário toma cores e contornos diferentes. Para esse campo da imprensa, o encontro entre Trump e Machado será um episódio repleto de contradições e tensões profundas. A cobertura progressista destacava que enquanto Trump anunciava o encontro e convidava Machado à Casa Branca, o mesmo presidente havia tomado decisões controversas nos últimos meses, como reconhecer oficialmente a presidência interina de Delcy Rodrigues, figura chavista que serviu como vice e que Trump apoiou em alguns aspectos práticos da transição de poder, em vez de efetivamente apostar em Machado como liderança central. Essa decisão havia gerado críticas dentro de setores da oposição venezuelana, que enxergam um claro desalinhamento entre o discurso de promoção da democracia e os atos práticos da administração americana. Nesse olhar crítico, a mídia de esquerda também ressaltava que Machado, embora laureada com o Nobel da Paz, não havia recebido um apoio unânime dentro de seu próprio país e que sua trajetória nem sempre foi linear ou consensual. Para esses veículos, a reunião na Casa Branca pode ser vista mais como uma jogada de relações públicas de Washington do que como um compromisso genuíno com um processo democrático sólido na Venezuela. A narrativa apontava que, ao mesmo tempo em que se encontrará com Machado, Trump poderia estar usando o encontro para recuperar narrativa política interna, sobretudo em um momento em que sua administração enfrenta desafios eleitorais e críticas domésticas.
Esse viés destacava que, para a esquerda, a busca por legitimidade internacional e apoio midiático poderia estar por trás de boa parte da estratégia exposta. Por fim, a mídia alinhada ao viés da direita via a reunião de forma bastante distinta, enfatizando o elemento de contraofensiva geopolítica. Para esses veículos, a Casa Branca recebendo uma líder opositora venezuelana de destaque internacional representará não apenas um gesto diplomático, mas um sinal claro de que os Estados Unidos não abandonariam a luta contra regimes autocráticos e que continuariam a manter seus interesses estratégicos firmes no continente americano. A cobertura de direita sublinhava que, apesar de Trump não ter apoiado Machado como líder principal de uma Venezuela pós-Maduro, o simples fato de recebê-la na Casa Branca reforça uma posição de liderança americana, capaz de dialogar com diversas forças políticas, inclusive aquelas que enfrentam maiores riscos pessoais por suas posições contrárias a governos autoritários. Os relatos dessa linha editorial muitas vezes mencionavam o contexto mais amplo, as disputas pela influência na América Latina entre potências globais, o interesse econômico na região, especialmente em setores como energia e investimentos, e a necessidade, segundo esses comentaristas, de os Estados Unidos reafirmarem sua presença e autoridade política. Para a direita, o encontro é uma forma de mostrar que Washington ainda tem voz ativa e que pode conduzir reuniões de alto nível com líderes de oposição, reforçando a mensagem de apoio à democracia e aos direitos humanos, sem necessariamente mergulhar em conflitos internos diretos. No meio de todas essas narrativas, surgem os ecos das conversas paralelas que marcam os últimos dias. Declarações de Trump sobre aceitar simbolicamente parte do Nobel da Paz de Machado. Embora o Nobel Institute tenha deixado claro que o prêmio não pode ser transferido ou compartilhado entre indivíduos, os debates dentro dos círculos diplomáticos sobre quem teria mais legitimidade para liderar uma Venezuela livre, e as especulações acerca de como esse encontro influenciaria as negociações sobre petróleo, migração e segurança regional. O drama político venezuelano, que já tinha se estendido por anos, tornara-se um jogo de xadrez estratégico entre nações e visões concorrentes de futuro. Enquanto isso, Machado, agora figura internacionalizada, se preparava para cruzar as portas da Casa Branca, sabendo que sua presença ali representará expectativas diversas e, em muitos casos, contraditórias. Para uns, ela é a voz legítima de uma luta pela democracia. Para outros, um gesto simbólico dentro de um tabuleiro geopolítico maior. E para muitos, alguém cuja própria história pessoal demonstra os desafios e contradições inerentes a qualquer processo de transição política. O relógio caminha para o momento marcado da reunião, e enquanto Washington aguarda, o mundo observava. Se a conversa puder ser capturada em uma única imagem, seria a de dois líderes que simbolizam, cada um à sua maneira, as fraturas e esperanças de um continente em transformação. O encontro de quinta-feira não é apenas um encontro diplomático, é a expressão de uma era em que as fronteiras entre política interna e geopolítica global continuam a se dissolver, mostrando que cada gesto, cada aperto de mão, poderia ecoar por décadas nos corredores do poder e nas ruas dos países que observavam atentos.